Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã linda, não é? Gostosa. Melhor se estivéssemos aí na nossa casa, no semeador, mas não podemos, não é? Melhor nós ficarmos aqui em respeito à nossa saúde, em respeito à saúde de todos os outros, mas agradecidos, agradecidos por nós termos essa oportunidade de, através dessa ferramenta aqui, nós nos comunicarmos, né? E eu agradeço em meu nome, em nome do semeador, vocês estarem recebendo a gente nos seus lares, com as suas famílias. É muito gratificante isso e a gente fica muito grato. Que Jesus ilumine os nossos lares, esse nosso encontro. E já que nós estamos aí nos ligando a Jesus, vamos seguir ligados para fazer a nossa oração, a nossa prece, para iniciarmos aí as nossas reflexões, não é? Então vamos lá. Vamos nos sentir todos unidos em espírito, nos sentindo ligados aos mentores do nosso lar, aos nossos mentores pessoais, aos mentores do semeador que sustentam esta reunião, este encontro, que nós possamos, ligados a eles, sentir esta paz, essa tranquilidade, essa felicidade. E vamos assim sentindo o Mestre entre nós. O Mestre de luz, feliz por nós estarmos aqui, falando em seu nome, falando da doutrina, dos seus ensinamentos. E ele nos leva até o nosso Pai, a quem nós agradecemos. Agradecemos do fundo do coração e muito felizes por estarmos aqui. Agradecendo por tudo aquilo que nós temos na nossa vida, que Ele nos dá. Que nós possamos hoje ter uns momentos felizes de reflexão, que nós possamos encontrar naquilo que nós formos colocar alguma reflexão que sirva como uma semente, uma pequena semente, seja no tema como um todo, numa frase, numa palavra, e que essa semente a gente possa levar para plantar no jardim da nossa vida, que sirva para nós nesse caminho de progresso que nós estamos tendo. Então, agradecidos que estamos, pedimos a Jesus que siga conosco, nos iluminando, nesta reunião e sempre. Vamos pedir licença então para iniciarmos a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Que gostoso. Pessoal, vocês devem ter visto, devem ter sentido que criamos essa semana aqui uma semana da gratidão, não é? Eu francamente não sei quem foi que orquestrou os encontros dessa semana, mas com certeza deve ter colocado as coisas de propósito, não é? Porque estamos falando de gratidão essa semana. Já tivemos aí na quinta-feira um encontro onde o Passarinho no Bate-Papo Espírita recebeu aí a Marivone, recebeu a Aninha e falaram sobre gratidão. Foi um encontro muito gostoso, gostei bastante. Muitos ensinamentos sobre a gratidão, como utilizar a gratidão, enfim, não é? Foi muito bom, foi muito bom. E hoje nós vamos dar sequência. Espero que no mesmo nível de informações, talvez algumas coisas repetidas, algumas coisas para dar uma sequência, mas o tema de hoje é agradeçamos sempre, né? Esse tema foi tirado do livro Palavras da Vida Eterna. É um livro do Chico, vocês conhecem, é uma coleção que o Chico tem, e esse Palavras da Vida Eterna foi escrito por ele e ditado por Emmanuel, não é? E a gente conhece essa coleção de Emmanuel. Emmanuel, ele pega trechos
do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, coloca aí esse trecho, esse versículo, e dele ele nos traz uma lição. E esta frase que ele coloca é muito interessante. É uma frase de Paulo, que está em uma das cartas de Paulo. Não é? É desnecessário a gente comentar sobre essa parte da vida de Paulo, aonde que ele passou a levar a mensagem de Jesus para os gentios, que são aqueles fora aqueles povos que não eram de Israel, né? Não tinham a crença em um só Deus ou em Deus nenhum, e ele foi levar mensagens para ele. Ficou durante 30 e poucos anos trabalhando em levar a palavra de Jesus para eles. E chegou uma hora, pela idade e tudo mais, condições, ele já escrevia cartas. E nessa carta aqui para os Efésios, lá de Éfeso, Éfeso é uma cidade que a gente conhece, ficou famosa inclusive porque lá é onde Maria de Nazaré passou seus últimos dias, né? Seus últimos anos de vida. Mas enfim, vamos voltar. Paulo diz em um trecho dessa carta: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças a Deus por tudo. Paulo, quando escreveu essas cartas, era um momento muito difícil, né? Os cristãos, na verdade, eles estavam iniciando e sendo perseguidos, sofrendo perseguições terríveis, todos sabemos, o povo sobre o jugo romano, enfim, as condições de vida eram muito difíceis, e Paulo sempre mandava essas cartas da parte evangélica e também tentando dar ânimo para todo esse povo, não é? E ele fala isso, dar graças a tudo. E é isso que nós vamos tentar entender hoje, como é possível nós darmos graças a tudo, né? As coisas boas é simples, não é? Mas aquelas nas dificuldades, como é que nós trabalhamos essa situação para que a gente entenda a luz que Deus coloca atrás de tudo aquilo que nós passamos, o porquê e tudo mais. E veja bem, Paulo, ele fixa muito, né, a ideia nesse ponto, e porque a gente vê isso em outras cartas. Eu vou até ler aqui um outro ponto que ele coloca na carta de Filipenses. Na carta de Filipenses, ele coloca, dando em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E essa frase até é uma que ficou até mais conhecida, e a gente utiliza isso como ferramenta a todo momento, em tudo dai graças, né? A gente sempre comenta, fala isso, né? Tenta viver isso. E tem uma outra que Paulo inclusive coloca isso, mas de uma forma até explicando o porquê que ele falava isso. E ele diz, é a carta, a que eu falei anteriormente, desculpa pessoal, é a dos Tessalonicenses. Essa dos Filipenses, ele diz o seguinte, são 2 versículos que eu vou ler junto. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aí, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Né? Pessoal, quem diz isso é Paulo, não é esse expositor que está aqui falando isso, não. Tá? Eu também estou aprendendo e tentando aplicar isso. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo só nisso que Paulo colocou, porque para nós lembrarmos, pelo menos lembrarmos, porque eu sei que já foi dito e vocês conhecem, pessoas inclusive que estão aqui, conhecem muito profundamente a passagem de Paulo aqui nesse planeta.
não é? Ele foi uma pessoa vinda de um berço de ouro, família, família de muito poder, de muito dinheiro, e Paulo foi criado baseado nas leis de Deus. Paulo acabou sendo uma pessoa muito respeitada, tanto só pelo, não só pelo povo judeu, como pelos romanos. Ele era um doutor da lei, né? E sendo treinado para ocupar os níveis maiores, os cargos maiores dentro do Sinédrio. Então era uma pessoa que conhecia muito, mas e de muito bom coração, muito boa índole, mas por conhecer muito e se fixar muito nas escrituras, não é? Ele via que aquele movimento cristão começava a fazer com que existisse algumas mudanças. Não conhecia muito sobre aquilo que Jesus não interpretava bem, talvez, aquilo que Jesus queria trazer, então ele queria acabar com os cristãos. E na verdade, a gente sabe que Jesus, ele não veio para não cumprir as leis de Deus, pelo contrário, ele falou: eu não vim para isso, eu vim para cumprir, mas eu quero que seja cumprido de uma forma diferente. Eu não quero mais que o povo veja Deus como aquele punitivo, aquele ser punitivo, não é? Carrasco, não. Deus é luz, é amor, e ele resume todas essas leis naquela que nós conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei do amor. Se nós resumirmos o Evangelho em uma só palavra, a gente vai resumir ela em amor. Basicamente isso, era só isso que ele nos pedia, não é? Mas Paulo não interpretava bem isso. Então o objetivo era acabar com os cristãos, porque poderia trazer problema para aquilo que ele entendia que era sagrado, as leis sagradas, não é? E ele começou a seguir todo o povo e foi atrás de um que era, na verdade, alguém que fazia suas pregações, levava a mensagem de Jesus. Jesus era ouvido e muito forte nessa disseminação do cristianismo, que era Ananias, que estava numa outra cidade, e Paulo foi atrás com os soldados. E a gente conhece essa passagem, que nessa estrada, na estrada de Damasco, aparece Jesus. Aparece Jesus como uma luz tão intensa, tão forte, que aí o cavalo empina, ele cai do cavalo mesmo, né? Literalmente ele cai do cavalo. Ele cai e naquela luz, a luz o cega. E Jesus pergunta a ele: por que você me segue? E ele naquele momento ele faz uma pergunta interessante. Senhor, o que queres que eu faça? Não é? Essa é uma sementinha para que a gente leve hoje, tá? Senhor, o que queres que eu faça? Em situações difíceis, para nós usarmos essa pergunta para tentar entender qual é a vontade de Deus nas situações mais difíceis que nós temos, não é? E Jesus simplesmente não passou todo o roteiro para ele, não é? Simplesmente falou: vai até a cidade e de lá você segue a sua vida. É assim como ele faz conosco. Quando que nós, numa oração, pedimos alguma coisa, né? Nós queremos às vezes que venha logotipo, que venha legenda, nuvem mostrando uma voz falando. Não tem nada disso. Nós temos que seguir a vida, né? Amando de uma forma digna, honesta, com amor. E aí a gente vai encontrando com fé, e aí a gente vai encontrando os caminhos. E foi isso que Paulo, naquele momento, fez. Chegando lá na cidade, Ananias, que era para ter sido procurado por Paulo, não é? Ananias foi buscá-lo, a pedido de Jesus. Curou-se a seguir, e Paulo perguntou para ele: quem é esse Jesus? E ele Ananias passou para ele todas as notas que ele tinha, né, os detalhes, manuscritos que ele tinha sobre os ensinamentos de Jesus. Foi isso que Paulo utilizou durante 30 anos, ou mais de 30 anos, nessa andança que ele fez. Bom, mas o que eu queria dizer é que Paulo, a partir daí, muita gente fala: foi a transformação de Paulo. Não, não foi. Apenas iniciou a transformação de Paulo. E Paulo demorou os seus 30 e poucos anos
em trabalho para Jesus, e aí sim foi onde ele se transformou. Mas uma coisa interessante, Paulo sofreu muito, tudo aquilo que ele tinha desmoronou, família o deixou, amigos, enfim, ele não tinha mais de onde tirar dinheiro, começou a ter que trabalhar como tecelão, passava fome, passava frio, enfim. Numa das primeiras palestras, né, pregações que ele fez, ele foi apedrejado, tanto pelos judeus como pelos gentios, tá? E nesse apedrejamento ele perdeu os sentidos, praticamente ele tinha sido encarado como morto, né? Foi jogado inclusive fora da cidade no monte de lixo, porque tinham entendido que ele já estava morto. Mas aí os amigos foram buscar e ele, no dia seguinte, agradecendo por tudo, a oportunidade já seguiu adiante. E olha só duas últimas passagens que eu vou falar para você para não tomar muito tempo do que a gente vai refletir hoje. Mas é importante a gente sentir um pouco Paulo nessa nossa conversa de hoje, tá? É muito importante. Paulo é o exemplo. Ele estava fazendo uma pregação também, não importa o motivo, e ele foi preso. Ele foi preso e chicoteado durante o final da noite, chicoteado durante muito tempo, as costas rasgadas, feridas e colocado numa cela. Imaginem como que eram as celas, né? Naquele tempo. Se hoje estão nessas condições que a gente mais ou menos imagina como que era antes. Pior. Foi colocado ali, ele com Silas, e no meio da noite ele começa a agradecer por aquela situação. E Silas pergunta, você está louco? Você está agradecendo por nós estarmos aqui presos, machucados, feridos? Ele falou, é a vontade de Jesus. Se nós não estivéssemos aqui, esses irmãos que estão aqui nas celas ao lado, não conheceriam a mensagem de Jesus. Então, vamos dar graça sim. E começou a falar de Jesus. Interessante uma coisa que aconteceu, as celas se abrem, né? As celas se abrem, o carcereiro estava dormindo, mas aí depois, durante a noite, o carcereiro acorda e vê que todas as celas estavam abertas e não tinha mais ninguém dentro da sala. Ele já estava querendo até praticar um suicídio, porque era isso que iam fazer com ele, matar, né? Mas ele ouve uma voz que vinha de uma das celas e foi ver. Era na cela de Paulo. Paulo falando de Jesus, orando, falando de Jesus, e todos os presos estavam ali com ele, todos que tinham saído da sala não fugiram, todos estavam ali. Estavam ali porque estavam magnetizados pela palavra, pela mensagem, né? Por ouvir as mensagens de Jesus. E isto, pessoal, se repetiu também em outras vezes, não é? Inclusive a última a última prisão de Paulo, que depois veio a sua execução lá em Roma, Paulo ele agradecia por estar ali preso, porque era o momento de ele refletir, se interiorizar e se ligar mais com Jesus para tentar ver o que é que ele poderia fazer em nome de Jesus. E ele fez. Ele, na verdade, praticamente converteu quase que todos os guardas ali, os carcereiros, em cristãos. Não é? Foi assim que ele fez, inclusive o próprio chefe da guarda. Bom, mas, enfim, vamos adiante, porque também nós temos uma outra pessoa que falou antes dele sobre esse tema, só para lembrar, tá? Era alguém muito mais alto, muito mais forte, que era Jesus. Jesus no sermão do monte, ele falou das bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome, enfim, as bem-aventuranças que a gente conhece. E ele colocou também, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. E é uma coisa que ficou até sendo discutido muito durante muito tempo, o que Jesus na verdade queria trazer com isso. Que hoje nós espíritas conseguimos conhecer, conseguimos entender muito bem o que Jesus quis dizer com isso, né? E aí eu sei que vai ter gente falando, mas espírita é isso aí, né? Falou de dor, falou de espírita. Espírita acha que dor é a salvação, né?
Sofre e gosta de sofrer. De jeito nenhum, pessoal. Nós não gostamos de sofrer, somos contra o sofrimento. Entendemos que existe a lei de conservação, que temos que conservar a tudo e sermos felizes, buscar a felicidade plena, certo? E quando que um espírita chuta ao pé da cama, dói, hein? Dói, como dói pro católico, como dói pro protestante, enfim, dói. E sai lágrima dos olhos, né? A doença, nós choramos pela doença, pela perda, principalmente de quem a gente ama, mas nós somos agraciados com o entendimento das origens da dor e o efeito que aquilo vai causar, não é? Nós entendemos aquele momento como um momento de dor, de sombra, mas que existe luz por trás daquilo e que Deus é que está nos dando aquelas oportunidades. Só tomar um golinho de água aqui, senão você não me ouve mais. Muito bem. Eu vou até dar um exemplo, como que nós separamos a dor do sofrimento, um exemplo que talvez dê para vocês entenderem. Para mim, eu entendo muito com isso. É o exemplo da dor do parto. Eu não sei, eu não conheço, eu nunca tive, mas a gente conhece pelas mulheres da nossa vida, não é? Que já nos explicaram, que nós vimos, inclusive o quanto que sofreram nesse momento e a gente não resta dúvida que é uma das piores dores, a ponto da mulher gritar, chorar, suar e até perder sentidos, nesse processo, né, do parto. Mas, olha só, a quantidade de dor e o tamanho da dor. Mas não existe o sofrimento. Existe uma felicidade de que aquele momento é um momento pleno, é um momento de graça, é um momento que dali vai vir à luz o fruto do amor, não é? Que é o seu filho. Não sei se vocês conseguem entender como eu, a diferença. Ela não está maldizendo aquele momento. Ela está chorando sim, mas não está maldizendo esse momento. E a gente, indo um pouquinho mais na parte da doutrina, nós espíritas sabemos de algumas coisas que fazem com que nós possamos raciocinar esses momentos e trabalhar a dor e o sofrimento, né? Então, por exemplo, nós sabemos, como Jesus nos disse, do Deus justo, do Deus amoroso, que ama a cada um de nós, ama indistintamente, não é? Nos dá sempre a oportunidade. Deus é amor. Então veja bem, olha a palavra que eu usei. Nós sabemos isso e outras coisas que a gente vai dizer. Eu não estou dizendo nós acreditamos. A palavra acreditar e saber, para mim, tem uma diferença. Tá? Vamos voltar no exemplo do parto ali. Né? Na hora que a criança é retirada ali do ventre da mãe, o médico mostra a criança e ele pergunta se é o filho dela, ela fala, é meu. Ele pode até perguntar, você tem certeza que é teu? Mas claro que eu tenho, saiu de mim, é meu filho. Imagine se ela falasse, eu acredito que sim. Olha a diferença do acreditar e do saber, do ter certeza, né? Então, nós espíritas em determinadas coisas, nós não acreditamos, nós sabemos, nós temos a certeza. Então, como eu disse, de um Deus justo, de Jesus que está conosco, os seus ensinamentos estão conosco e nós sabemos que Ele também está caminhando conosco, não é? É a nossa retaguarda, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos da multiexistência, das várias vidas que nós temos. Nós sabemos disso, não é? Nós somos conhecedores
da lei de causa e efeito, que inclusive é uma lei física, né? Onde que nós falamos que é o plantio e a colheita. Eu planto aquilo que eu planto, eu colho, né? A lei do universo me retribui aquilo que eu coloco pro universo, não é verdade? É a lei da ação e reação. Então, se é aquela tal coisa, se eu chuto uma bola vermelha na parede, ela volta para mim e volta a mesma bola vermelha. E se eu chuto aquela bola mais forte, ela volta mais forte ainda. Tá? Então nós temos consciência do plantio e da colheita, da causa e do efeito. E outra coisa, nós sabemos que nós somos geradores de energia, né? Somos geradores de energia. Nós somos geradores de boas e más energias. Energias que podem afetar a nossa psicosfera, a nossa aura e pode afetar a psicosfera do ambiente ou de uma outra pessoa. Com as energias boas que nós emanamos, nós tranquilizamos o nosso mental, tranquilizamos o nosso cardíaco, o nosso gástrico, vivemos tranquilamente, certo? Se as más energias, nós emanamos más energias, elas nos fazem mal. Primeiro a nós, no nosso mental, no nosso cardíaco, no nosso gástrico. Temos dor de cabeça, temos palpitação, não conseguimos respirar bem, não, a comida, o alimento não digere. Tá? E fora a energia que nós passamos para o ambiente. Quem já não foi num determinado ambiente e fala, nossa, que arrepio, que sensação horrível. Porque ali tem energias ruins, emanadas por alguém, emanadas por alguma situação. Tá? E pode chegar também diretamente a pessoas, energias boas e ruins. Bom, eu estou falando tudo isso porque isso nos faz chegar a uma conclusão. Né? A conclusão é de que as aflições que nós passamos, elas têm uma causa. E essa causa, somos nós a causa. Sem dúvida nenhuma, não adianta nós terceirizarmos problemas. Somos nós a causa. Coisas que nós fizemos nessa vida, a maioria são dessa vida, excessos que nós cometemos, erros que nós cometemos, ou coisas que às vezes nós não conseguimos identificar da onde que vem, vai inclusive ao contrário de tudo aquilo que a gente faz, nós sabemos que é de uma vida anterior. Mas nós passamos por aquilo porque nós precisamos reparar. E eu sei que tem gente que vai falar, não, mas espera aí, tem coisas que são causadas por outros, não tem, ou então é alguma coisa por acaso. Então vamos ver, vamos pegar só um exemplo para a gente entender um pouquinho como a gente pode analisar esse caso aí. Tô vindo com o meu carro em um lugar que eu tenho certeza que é seguro e vou entrar, vou virar ali uma rua que eu sei que tô na minha mão e tudo mais, só que vem um maluco contramão e esse maluco aí me pega de frente, tá? Me causa um acidente e me coloca 15 dias na cama, de perna enfaixada, enfim. Aí você fala, tá vendo? Foi o acaso. Não, acaso não existe. Mas o culpado foi ele. Não resta a menor dúvida que ele teve a culpa, que ele vai ter que responder perante as leis dos homens, vai responder também perante as leis, as leis de Deus. Talvez ela até estava passando por alguma necessidade que isso acontecesse com ele, mas aquilo não aconteceu com acaso. Aquelas são as famosas provações que nós passamos. São as provações. Nós não fizemos talvez nada para que aquilo acontecesse, mas aquilo está acontecendo conosco. É o momento de nós fazermos a perguntinha: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, eu vou sorrir, eu vou agradecer simplesmente: o que queres que eu faça? Talvez eu chegando lá em casa, não é? Ficando os 15 dias, eu vou começar a refletir melhor sobre a minha vida, ver melhor o que meu filho faz quando vem da escola, né? Entender melhor as dificuldades do meu lar, nas atividades do dia a dia. Eu talvez sentirem talvez falta de mim no trabalho, a importância que eu tenho, me darem mais valor, ou às vezes ao contrário.
Enfim, então as coisas acontecem conosco, pessoas, às vezes, situações são colocadas na nossa vida como ferramentas para que a gente possa utilizar aquilo para nós sairmos adiante. É a sombra que atrás dela tem luz. Não existe nada por acaso. Não terceirizem o problema. Embora aquela pessoa tenha sido o culpado, mas aquilo tem uma razão. E a gente depois vai agradecer. Mas é interessante, olha só. A gente agradecer por isso, né? Na quinta-feira, eu até vou usar um ponto aqui que as meninas e o passarinho ali colocaram. O passarinho até colocou, falou, poxa, eu não consigo. Eu não consigo agradecer quando que eu sinto uma dor. E ele até deu um exemplo, ele estava no hospital acho que pós-cirurgia, alguma coisa assim, né, e sentia dor. Ele falou, eu não conseguia, naquele momento, agradecer por aquilo. Mas não é isso, pessoal. Nós ainda, nesse nosso nível que nós estamos, né, nós não conseguimos realmente, nesse momento, sair fora da matéria e agradecer por alguma coisa que nós estamos sentindo. Nós estamos muito ligados ainda à matéria, não é? Então, o que acontece é nós vermos nesse momento aonde é que está a luz, o que é que Deus está querendo conosco, o que eu preciso aprender naquela hora, e aí eu trabalhar essa situação para que eu encontre a luz. Tá? Vou dar alguns exemplos também, só para ficar claro. O ponto é, temos alguma coisa, nós não podemos ficar sob o problema. Nós temos que sair fora dele, senão ele nos consome. Ver como eram as coisas antes, passar pela dificuldade, entender o que eu preciso fazer para sair dela e buscar um norte, uma luz que está lá na frente, para que ela me guie para eu sair adiante. E aí eu começo a ver como que a coisa seria se eu conseguisse sair daquela situação. Me animo, não é? E aí eu começo a trabalhar para resolver esse problema da melhor forma. Vou citar exemplos, 3 exemplos. O primeiro, simples, nós estamos vivendo isso. O exemplo, o semeador, não é? O semeador, há 1 ano atrás, fechou as portas. Fechou as portas e aquilo para nós foi um baque terrível, não é? E o que nós vamos fazer? Vamos ficar quanto tempo fechado? Menos de 1 ano não é possível. Como é que nós vamos fazer? Né? E aí começamos a pensar, diretoria com cada um dos grupos, e vamos ver o que nós vamos fazer. E aí nós buscamos uma luz. E essa luz o que era? Todas aquelas pessoas que precisavam da casa. Essa foi a luz que nos puxou. A gente fala o seguinte, é quando que nós estamos no fundo do poço que a gente encontra aquela cordinha, sabe? Essa foi a cordinha, essa foi a luz que fez com que nós pensássemos em uma saída. Então começamos a trabalhar na área virtual, com os nossos cursos, com as nossas palestras, com as nossas assistências, atendimento fraterno por telefone, assistência à distância, evangelização, tantas atividades, as nossas a distribuição das cestas, a busca de alimentos para colocar na cesta, o nosso drive-thru para compra de livro, biblioteca, ou seja, uma série de coisas. Então, pensa se quando nós estamos, nós não podemos dizer, obrigado por nós termos a pandemia e temos que fechar o semeador. Não, não é isso. Né? Mas nós temos que pensar em alguma coisa. O que queres que eu faça, meu Pai, nessa situação? E buscar essa luz, esse norte. E aí trabalhar essa situação com amor, com paz. E quando que a gente está trabalhando com amor, ligado ao Pai, no que Ele está querendo conosco, nós estamos automaticamente agradecendo e em oração. Tá? Vou dar mais
Dois exemplos. Eu não conheço muito, mas é público. E eu sei que casos como esse que eu vou comentar existem milhares, que até a gente viu na televisão alguns aí de pessoas ajudando. Todos conhecemos o Cazuza, não é? Todos conhecemos o Cazuza, sabemos o que aconteceu com o Cazuza, as dificuldades que ele tinha, os problemas que ele tinha, a parte de drogas e tudo mais. Quando ele desencarnou, a mãe com certeza deve ter sofrido, né? Deve ter doído isso para ela. E cada um tem uma forma de absorver a dor, uma quantia de dias, talvez, de momentos, de horas, de meses, enfim, para absorver aquela dor e para analisar o que precisa fazer. E ela fez. Ela encontrou aquela luz, uma luz lá fora. Ela encontrou a cordinha para sair de dentro do poço. Qual foi essa? Existem outros Cazuzas por aí. E eu sou uma pessoa que ainda estou aqui e vou fazer alguma coisa pelos outros, pelo filho de outras mães, para que não passem por isso. E abriu ali uma entidade, né? uma ONG, enfim. Como eu disse, eu não tenho muita informação, mas sei que isso aconteceu. E teve um outro caso, só para não nos estender, mas para ficar bem claro isso aí. Uma senhora que nós atendíamos em uma casa, não era o semeador, era uma outra casa onde que nós trabalhávamos. Essa senhora tinha 3 filhas, né? Uma filha gestante, 3 filhas, e a filha mais nova sofreu um acidente e desencarnou. Ou seja, uma perda terrível dessa mãe, né? Uma dor terrível, né? Só que o tempo de ela absorver aquilo e trabalhar o luto foi muito grande. Foi muito grande a ponto de ela entrar numa depressão terrível. E as filhas, preocupadas, buscaram profissionais, né, psiquiatras, psicólogos, enfim, e nós também começamos a trabalhar com aquela senhora. Até o ponto que ela começou a entender que a vontade de Deus foi aquela. Não foi por causa de alguém, de um culpado e tudo mais. A vontade de Deus era aquela. Chegou o momento dela, tá? Ela tinha que cumprir algo e cumpriu, tá? Mas mesmo assim, não fazia com que essa senhora tirasse a dor dela. Mas ela começou a buscar luz em outras coisas. Ela começou a ver que ela tinha um plano reencarnatório, assim como a filha. E ela não estava indo adiante com o plano reencarnatório dela. Ela estava querendo brecar o plano dela depois que perdeu a filha. Essa foi uma outra coisa importante. E outra que ela viu, que ela estava sendo muito egoísta e não estava compartilhando com as outras 2 filhas o mesmo amor que ela tinha, que ela compartilhava com essa filha que tinha ido, tá? Então ela começou a ver que ela precisava viver a vida dela, entender que a filha dela tinha ido e estava provavelmente bem ou estaria em algum tempo bem, tá? E ela foi adiante. Cuidar das outras filhas, cuidar da vida dela. Até o ponto que eu me lembro que nós analisamos, ela foi uma pessoa muito feliz, porque depois veio o netinho dela, né? O netinho dela, e ela foi uma pessoa muito ativa na criação do neto, né? E tocou a vida adiante. Ela buscou o quê? Ela buscou um norte. Ela agradeceu no momento da dor? Não, ela não podia, ela não tinha como agradecer, ela não tinha condições. E ela viveu o tempo de dor que ela aguentava e que era necessário. E depois ela foi à frente porque ela encontrou um norte. Ela encontrou alguma coisa que lhe deu a luz. Ela encontrou a cordinha para sair de dentro do poço. E nisso daí a gente também deixa para todos aqui um ponto importante. Que às vezes, quando nós estamos numa situação dessa, nós não podemos, às vezes, ficar só. Às vezes nós temos a condição, existem pessoas que têm a condição de passar por essa situação e ir adiante, né? Fazer todo esse processo sozinho, mas é difícil. Às vezes nós precisamos buscar ajuda, como essa senhora foi buscar, tá certo? E às vezes a ajuda, ela está num profissional da área,
Pode ser um problema que eu preciso ir atrás de um advogado, de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou tratar em paralelo com alguém que cuide do nosso espírito, como fez a senhora, enfim. Ou um simples ombro amigo dentro da família, dentro dos amigos. Às vezes precisamos ir atrás de alguém, tá? Eu gostaria só de talvez para dar uma selada nisso daí, uma historinha. Uma historinha interessante que faz a gente entender um pouquinho o quanto que existe luz atrás de alguma coisa. Nós vemos com os nossos olhos da matéria e vemos que aquilo é uma catástrofe, mas atrás daquilo às vezes Deus tem um monte de coisa boa pra gente. Deixa eu contar essa historinha para vocês para fixar esse ponto. Uma pessoa voltava de uma viagem de negócios, voltava para sua casa num avião que sobre o oceano teve uma pane e caiu. Acho que vocês devem conhecer, mas vamos voltar a relembrar isso aí só para que a gente possa refletir sobre ela. O avião cai, ela na verdade foi a única, essa pessoa, esse senhor foi o único sobrevivente, e ali no mar, entre os destroços, naquela situação toda, ele agradece a Deus e se apega ali a alguns pedaços do avião e vai ficando sobre eles e foi nadando e tudo mais e chegou numa ilha. E quando ele chegou na ilha, aí sim ele se sentiu salvo e agradeceu muito a Deus por aquele momento. Agradeceu a Deus porque ele viu que ali naquela ilha também tinha tudo aquilo que ele precisava para esperar depois um salvamento, não é? Um resgate. E ele ficou vivendo ali, montou a sua cabana, fez ali as suas ferramentas para caça, para pesca, enfim, para a sua vida, né? E foi vivendo, esperando ali um resgate. Um determinado dia ele saiu ali, estava frio, deixou ali um foguinho aceso para o café dele da manhã, saiu para buscar alguma coisa para se alimentar e a hora que ele estava longe ele viu uma fumaça e ele viu que vinha da direção da cabana dele. Ele voltou e quando ele chegou na cabana já não tinha mais cabana, já não tinha mais nada, era pura cinza, fumaça, tudo tinha acabado. Foi a gota d'água. Ele sentou no chão e começou a reclamar para Deus que ele não estava aguentando mais, que ele não aguentava mais porque era muita coisa acontecendo com ele, era uma injustiça, porque até aquele momento ele tinha confiado em Deus, mas não estava dando mais, ele já não aguentava, aquilo era injustiça com ele, era muito sofrimento, até onde que aquilo, enfim, não é? Só que numa dessas ele sente uma mão nas costas de um marinheiro que o chama. E aí, irmão, como é que você está, meu amigo? Vamos lá para casa? E ele vê que era o resgate que tinha chegado, né? E ele olhando para o marinheiro, falando, meu Deus, como é que vocês me acharam? Ele falou, olha, se não fosse a fumaça que você tivesse feito aí, nós não teríamos te encontrado nunca nesse lugar aqui, né? Mas a fumaça ajudou. Olha aí, pessoal, tá vendo? Uma coisa simples, uma historinha, né, mas faz a gente ver que às vezes nós reclamamos por alguma coisa que os nossos olhos materiais veem como uma tragédia e na verdade é o início de um salvamento. É o início de um salvamento. Agora vamos pegar esse item e vamos verificar. Pessoal, vamos voltar atrás, independente das nossas idades, quantas cabanas já se queimaram nas nossas vidas? Olha, pela minha idade, vocês podem dizer, pô, são várias, hein? São várias. Tem alguns que estão novinhos aí, talvez uma ou duas, enfim. Quantas cabanas? Desde aquela primeira probleminha que nós tivemos lá na infância, lembra? Aquela nota vermelha que nós tiramos, né? Que nós tínhamos que... Bom, antigamente era assim, né? No meu tempo era assim, né? Você pegava o boletim, nota que vinha abaixo da média em vermelho, você tinha que levar para os pais para eles assinarem. Eles davam essa informação para nós no meio da semana, depois a gente tinha que levar na segunda-feira. Então,
Para nós era o seguinte, existia vida até o domingo à noite, porque nós entendíamos que de domingo à noite, segunda-feira já não ia mais existir vida, porque nós íamos entregar aquele boletim no último dia, antes de ir para a escola para ser assinado, e aí ia tudo acabar. Mas nada disso, só nos fortaleceu porque começamos a estudar mais para não ter notas vermelhas, enfim. Pessoal, tem inúmeras coisas que acontecem na nossa vida que nós entendemos que é o fim, não é? O vestibular que nós não passamos na primeira vez, a namoradinho que nós perdemos, que era a pessoa da nossa vida, aquele emprego que nós achávamos que era o melhor do mundo e que não conseguimos a vaga, ou então aquele emprego que nós perdemos. Só que depois nós encontramos um outro muito melhor, nós fizemos uma carreira, aquela casa que não conseguimos comprar, né, ou que perdemos porque não deu para pagar o aluguel, que depois as coisas mudaram e nós fomos para uma outra muito melhor, a enfermidade que às vezes nós tivemos, né, e com ela nós conseguimos crescer muito. Tá? Basicamente, existem muitas coisas que a gente vê com os olhos da matéria e vê que é um sofrimento. E na verdade é coisa para o nosso bem. Mas a gente precisa, naquele momento, como nós já falamos aqui, não há necessidade de, naquele momento, não é isso que está se querendo dizer. Agradecer por eu ter chutado o pé da cama, agradecer por. Não, pelo sofrimento que eu passo. Não, tá? Mas é simplesmente se ligar a Deus para tentar ver o que aquilo está mostrando para nós, o que eu preciso fazer naquele momento. Quando que nós nos ligamos a Deus, quando nós fazemos isso, com certeza nós já estamos trabalhando um processo de gratidão a Deus, porque nós estamos mostrando que nós somos submissos e que temos fé no Pai, tá? Que Jesus está conosco. E aí a gente encontra aquele norte, a gente encontra aquela cordinha para sair de dentro do poço. E aí é onde que vem a luz, aí é onde que vem a alegria, tá? Pessoal, tem uma cabana queimando, tem uma cabana queimando agora para todos nós. Se chama pandemia, tá? Quantas coisas que está mudando na nossa vida. Quantas coisas lindas que a gente acaba vendo acontecer com essa pandemia. No semeador, nesses encontros virtuais, hoje nós temos pessoal de vários estados, nós temos pessoal fora do país, ouvindo as nossas palestras, reflexões, aulas, enfim. Não é? Nós conseguimos dar assistência para pessoas não da nossa região, mas de pessoas de outros lugares. Né? Quanta solidariedade a gente vê. Fiquei feliz, por exemplo, grato de pessoas terem ligado para nós aqui em casa e falar: vocês não saem de casa. Quando vocês precisarem no mercado, é só falar que nós compramos alguma coisa e deixamos aí na portaria. Pessoal, isso é uma alegria tremenda, não é? E quantos casos que a gente vê de pessoas ajudando. Ontem mesmo, numa das nossas reuniões, o Adriano nos falou o quanto que nós estamos conseguindo ajudar as famílias. Nós praticamente duplicamos as famílias que nós assistimos aí com alimentos, ajudamos inclusive outros lugares, outros centros. Coisa linda, né? E muita coisa. Valor que nós conseguimos dar em algumas coisas que antes nós não dávamos, né? Um abraço, meu Deus do céu. Olha só, valor em tantas coisas. E a gente vê também que existem casos onde que o respeito ao próximo não tá existindo. Mas a gente vê também que pouco a pouco casos como esse eles vão diminuindo e as pessoas vão se conscientizando, né? Eu até ontem citei um exemplo de algo que eu vi na televisão essa semana, no jornal essa semana. Um rapaz que ou não acreditava ou não achava que era tão grave, que ele não ia pegar porque ele era sarado e tudo mais, e foi ali para encontros, para festas e tudo mais, e ele estava chorando. Estava chorando porque ele se sentia com remorso de ter passado para os pais a contaminação, para os pais.
E ele dizia, se eu pudesse voltar atrás, eu peço perdão. Eu não sei como é que acabou o caso, não sei se os pais ou a mãe, que é a que estava pior, me parece, conseguiu sair, se hoje já, enfim. Mas olha só. Então, pessoal, só para que a gente possa fechar aqui o nosso raciocínio, como é então que a gente precisa proceder em todas essas situações? Primeira coisa, nós não vamos maldizer. De novo, atrás de todas as situações, de todos esses pontos de sombra existe a luz. Então vamos perguntar a Deus, vamos tentar entender o que é que eu preciso aprender naquele momento, tá certo? As energias que nós emanamos, elas são super importantes a gente fazer esse controle, para que a gente não sofra com o nosso próprio veneno, tá certo? Né? Para que a gente não sofra e para que a gente não crie uma psicosfera nos nossos lares com outras pessoas devido àquelas más energias. Então, sempre trabalhar de uma forma positiva. Ainda que nós estejamos chorando, ainda naquele período de trabalhar a dor, mas que a gente não se deixe vencer por ela. Vamos tentar sair, encontrar a luz, encontrar a cordinha que nós falamos ali do poço e tentar conversar com uma pessoa que possa nos ajudar, independente quem seja essa pessoa. Tá certo? Isso é o que Jesus quer da gente. Que a gente trabalhe o amor, que a gente trabalhe a gratidão, que a gente agradeça sempre. Agradecemos hoje, quando nós levantamos, por nós conseguirmos respirar. Tem tanta gente que gostaria de estar respirando e nós conseguimos. Por que não agradecer o ar? Me lembro muito da filha daquele, eu acho que era o presidente de um banco, agora eu não me lembro qual que era o banco. Ele faleceu logo no início, ele desencarnou logo no início da pandemia. E a filha dele falou o seguinte, meu pai podia comprar tudo nesse mundo, nada lhe faltava e ele podia conseguir tudo. E morreu porque não tinha ar, tá? Não conseguia trazer o ar para dentro de si, respirar. Então, vamos agradecer por tudo, aquela água que sai da torneira, tanta gente que não tem, aquela água que sai do nosso chuveiro para nós tomarmos aquele banho gostoso, não é? A família, a oportunidade de nós estarmos junto com a família neste período, dando mais assistência aos nossos filhos, né? O valor que nós estamos dando para coisas que nós perdemos, mas que certamente nós vamos recuperar em dobro. Essa é a lei do universo, se nós fizermos tudo por amor. Combinado, pessoal? Eu espero que a gente tenha conseguido. Eu, nesses últimos dias que tenho trabalhado com esse tema, consegui pegar algumas sementinhas que eu estou plantando realmente para que elas floresçam no jardim da minha vida. Espero que tenha colaborado para que vocês também tenham encontrado alguma sementinha de alguma palavra, alguma coisa que nós tenhamos dito aqui, tá certo? Vamos então fazer o nosso fechamento, porque senão daqui a pouco eu apanho, porque já passei do horário aqui, é um apanhar virtual, vocês não sabem o que é isso. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltando ao nosso estado de harmonização, todos nós ligados, com o nosso lar iluminado, com o nosso interior iluminado, muito agradecidos por este momento que nós passamos juntos. Obrigado por tudo aquilo que nós conseguimos, que nós possamos levar a algum dessas reflexões para que possa fortalecer os nossos dias, essa nossa semana, essa nossa fase pela qual nós estamos passando. Nós queremos também neste momento fazer com que este amor que nós estamos sentindo, esta paz, essa vibração no nosso coração, possa ser levado pela espiritualidade para todos esses cantos e recantos do planeta.
aonde for necessário que o amor seja fortalecido, aonde seja necessário que o amor seja implantado. Que nós possamos trabalhar sempre gratos ao Pai por tudo, sentindo Jesus em nossas vidas e em nosso caminho. Muito grato pelo lar, muito grato pelo alimento, muito grato por esta doutrina que nos esclarece, pelos ensinamentos e a presença do Mestre Jesus em nossa vida. E nós vamos pedindo ao Pai que nós possamos encontrar as forças dentro de nós, para que nós possamos, com a força que Ele nos deu na criação, seguirmos adiante, trabalhando esta lei do amor, trabalhando esta nossa encarnação da forma mais feliz, e que nós possamos estar sempre capacitados para agradecer a tudo nesta vida. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, foi um prazer enorme e eu até estou emocionado. Então, fiquem com Deus. Um beijão e a gente vai se vendo por aí. Espero que lá no semeador muito em breve. Tchau, tchau.